dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar novamente aqui com vocês num Codecast. Hoje eu estou muito feliz e honrado de estar com o Márcio Alencar. Ele vai contar um pouquinho da carreira dele, eu vou dar uma lida naquele texto específico. Eu gosto sempre de começar explicando por que que a gente está fazendo um Codecast. E o principal motivo para isso estar acontecendo hoje é que a gente vê uma inversão, né, do que é a vantagem competitiva. Até uma década, 2 décadas atrás, a vantagem competitiva ela não se dava pela gestão de ativos intangíveis. E de alguns anos para cá, cada vez mais isso tem sido o dilema de quem trabalha com marketing, com pessoas e dos próprios CEOs. Eu vou ler aqui o currículo do Márcio Alencar e depois eu vou deixar ele se apresentar. E daí a gente segue aqui o protocolo dos nossos Codecasts. Mas, mais uma vez, Márcio, obrigado pela participação. Obrigado É uma você, honra e Fábio. um prazer estar contigo aqui hoje. Prazer é meu. Então, o Márcio tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e de benefícios, é um líder digital apaixonado por inovação, crescimento, transformação. Ele tem uma missão pessoal de criar valor para os clientes, parceiros e colaboradores da Alelo, que é uma das maiores empresas de cartões de benefício e pré-pagos do país. Tem uma visão estratégica e multidisciplinar, integra as áreas de digital, inovação, marketing e negócios e lidera equipes de alta performance com foco em resultados e cultura ágil. Ele, como CBO, CDO e CMO, que ele vai explicar exatamente o que são essas siglas daqui a pouco, da Alelo Brasil, é responsável pela estratégia digital da companhia, que inclui a aceleração do Alelo Labs, que é super interessante, inovação e novos empreendimentos e o desenvolvimento de oportunidades e soluções para diferentes públicos da empresa, né? A Alelo, o Márcio vai falar um pouco, é um ecossistema, então você tem que trabalhar falando com seus stakeholders todos, mas no caso deles especialmente, né? RH, lojistas, consumidores e usuários da plataforma Pede Pronto, que oferece pedidos de alimentação. Com habilidades de New Business Development, C-Level e Strategic Negotiation, ele conseguiu, né, gerar novas fontes de receita, aumentar a satisfação e fidelização dos clientes e fortalecer a imagem e reputação da marca. Quando a gente pensa num cartão de benefícios, né, que é o que a Alelo já foi em algum momento, talvez isso não seja tão óbvio, né, quando você fala de uma marca que é cultuada. Então eu vou começar aqui hoje o nosso Codecast, até antes de pedir pro... Não, eu vou começar hoje de um jeito diferente. Márcio, se apresenta, fala do Márcio pelo Márcio. Muito Quem é bom. o Márcio? Eu falei Muito esse bom, monte de Fábio. coisa, mas eu não devo ter dito nada a teu respeito. Cara, o Márcio é um sujeito apaixonado pela vida, pelo mundo do trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. Comecei a trabalhar muito jovem, Fábio. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Pelo lugar. Tenho 46 anos, sou casado há 23 anos. Estou com a mesma mulher há 26 anos. A Fernanda, grande parceira. E eu comecei a trabalhar muito jovem no Rio. A gente tinha uma família com 5 irmãos. Então, o ambiente era um ambiente muito difícil ali no subúrbio do Rio, final da década de 70, 80. Então, eu gosto muito de trabalhar. Aprendi a gostar muito de trabalhar. Então, para mim, o trabalho é um peso bem relevante na vida e faço isso de maneira muito natural. Por isso eu sou tão feliz no trabalho. Então, tenho 3 filhos, como eu disse. Meus filhos, 2 já adultos, ali 21, 22 anos, uma moça de 13. Então, uma família... Você começou cedo, não? Comecei cedo. Casei com 23 anos, né? Tenho 46, 23 de casado. Então, mas com essa Fernanda, a gente se conectou lá, eu tinha 21 anos. Então, para mim, foi uma grande virada na vida. E ter ela como parceira assim, faz com que essas coisas aconteçam de maneira mais natural. Mas no mundo do trabalho, eu comecei a vida profissional em grandes corporações em 99. Lá no Bradesco Seguros, no Rio de Janeiro, né? Eu era, até então, trabalhei em vários lugares diferentes, já trabalhei em aeroporto, já trabalhei em loja de tinta, já trabalhei num condomínio, fui porteiro, Fábio, com 18 anos. Meu primeiro emprego de carteira assinada Fascinante foi isso. de porteiro, está na minha carteira, inclusive. E para mim essa jornada, ela me dá muita certeza do que eu tenho que fazer e daquilo que eu não tenho que fazer. Então 2 coisas guiam essa história até aqui, né? Coragem, muito forte. Para mim, a coragem é um fator determinante. Eu acho que os desafios da vida eles se colocam justamente para que você se fortaleça como pessoa, como indivíduo. E, cara, humildade. Né? Eu sempre olho para trás, com muita frequência dessa história, para lembrar de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou, sem perder esses valores fundamentais. Então, isso faz o Márcio pessoa, o Márcio profissional que é hoje.
O que é legal que também se conecta totalmente com o que é uma marca, né? Uma marca é Exatamente, exatamente isso, a sua capacidade exatamente, de saber quem você é, como você se expressa e as ações que você vai tendo ao longo do tempo sustentam isso. exatamente. Aqui, para cumprir o protocolo do nosso podcast, eu sempre peço para o nosso convidado trazer um objeto que ele pode dividir com as pessoas e explicar o porquê que ele escolheu, porque não tem marca sem pessoas, não tem cultura sem pessoas, e eu acho que você trouxe uma coisa muito, muito especial para você e que vale a pena ser Isso, dividida. isso. Isso é uma gravata, para muita gente, né? A gravata, inclusive, está em desuso, né? Gravata, vermelha, inclusive. Mas para mim tem um símbolo muito importante aqui, né? Como eu disse, eu entrei no Bradesco em 99, março de 99. Naquela época, a gente já tinha, eu e meus irmãos, a minha família, tinha melhorado um pouco de vida, já não estava naquela dificuldade tão grande, mas, cara, eu trabalhava numa loja de viagem. E aí a Fernanda, minha esposa atual, namorada na época, ela recebeu um convite para trabalhar no Bradesco. Uma dinâmica nova que era, naquela época, o Bradesco era muito inovador, ao contrário ali daquela crença que é um banco muito tradicional, mas o Bradesco inova há muito tempo. Naquela época ele estava montando um time de consultores de vendas de investimento. O saudoso Marco Rossi, que nos deixou há pouco tempo, ele tinha ali a liderança de montar esse time e ele começou a buscar gente diversa, né? Na época, a sucursal do Rio buscou gente diversa. A Fernanda tinha 18 anos de idade, eu tinha 21, e ela me convidou, vamos trabalhar no Bradesco, tem uma oportunidade lá. Eu fui lá, fiz a entrevista, aquele processo meio doido, né? Porque eu não era comercial, não tinha a menor habilidade, eu vendia passagem, imagina, numa agência de viagem em Madureira. Conhece Madureira? Madureira é o Eu conheço Madureira. caldeirão do Rio de Janeiro ali. E tinha uma cultura muito forte ali do subúrbio do Rio. E ao começar no Bradesco, eu não tinha roupa, velho. Eu peguei uma camisa emprestada do meu irmão, que ele tinha casado, uma calça do outro irmão, que era uma calça um pouquinho mais social, e um sapato do meu pai. E essa gravata aqui foi a primeira gravata que eu usei no dia 15 de março de 99, no meu primeiro dia no Bradesco. Então, você já tinha uma alma de marqueteiro, né? Porque você já, desde então, guardou a gravata e você tem um Guardei a gravata. storytelling maravilhoso aqui para contar. Essa gravata tem um peso importante. Um dia, né, eu vou devolver pro meu irmão, falei, não chegou a hora ainda, porque foi a gravata que ele casou, que ele me emprestou desde então, eu nunca devolvi, tá? Ele Ela tem um pede ela de simbolismo. volta? Não pede. Acho que talvez você possa ficar com ela. Sem dúvida. E eu trouxe para você um presente, porque eu acho que a gente vai falar hoje sobre o que é essencial, né, na vida. E o que a Lelo faz, eu acho que vai ser importante você explicar um pouco da evolução da Lelo, do mercado, né, porque é um mercado que começou totalmente regulamentado, estimulado pelo governo, e cada vez está tomando uma outra direção. Mas eu trouxe dois símbolos que eu queria que você levasse. Um é da Maizena. Essa é Adoro maisena. um dos nossos code principles, né, é o de co-create, né? E quando você pensa numa marca como a Maizena, ela tá no nosso coração de alguma forma. Ela provavelmente, se você abrir a despensa da sua casa, a despensa da maioria dos lares Aquela brasileiros, caixinha amarela vai estar lá. em 47, quando eles montaram a fábrica, até onde eu sei, 80% dos lares brasileiros tinham aquela caixa amarela que você está acabando de citar. Então, ela é um elemento da nossa cultura. Verdade. E é essencial para a vida, né? O alimento é essencial para a vida. E a outra ideia que eu tive aqui de trazer para você, eu não sei se você gosta ou não, Adoro. mas é esse biscoitinho cereal do ovo maltine, Adoro. né? Porque tem a ver com o ecossistema, né? Que Vocês legal. cada vez mais estão indo numa Legal direção demais. de montar um ecossistema que é forte, que é parrudo e que dá outras oportunidades de negócio, né? Se o ovo maltine só se olhasse como um achocolatado, talvez ele não tivesse em restaurantes, não tivesse como cereal, como chocolate, e eventualmente até como uma caneca no futuro próximo. Então, a ideia é essa. Muito bom. Obrigado, Fábio. Fica Muito obrigado. As Fica duas coisas a que eu adoro, lembrança. viu? Que bom. Primeiro, maisena lembra a infância, né? Quem tomou mingau na vida, então mingau da maisena era sempre muito bom. E, bicho, para quem me conhece sabe, eu adoro um docinho, adoro um biscoitinho, então isso aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser consumido brevemente. E a uva maltine, né, tem um sabor especial, né? Tem aquele chocolate Tem o sabor de diferente. Brasil, né? Exatamente. Tem uma lembrança brasileira, então. E aliás, duas marcas que eu admiro muito como consumidor. E aí eu acho que, pensando em maisena, né, a gente não acorda de manhã e fala assim, nossa, eu vou trabalhar com amido de milho e isso vai mudar a vida das pessoas. Mas essas coisas mudam a vida das pessoas, mudam a saúde das pessoas. Eu queria então que você discorresse um pouquinho, se puder, sobre duas coisas. Um pouco da trajetória da Alelo e desse mercado em que a Alelo está presente, porque é um mercado extremamente competitivo, passando por uma transformação gigantesca, regulação.
mas também, ao mesmo tempo, mostrando um pouco de como você chegou a ser CBO, CDO e CMO. E explique, por favor, o que é isso para um leigo. Pronto. Então, a gente na Alelo, há 3 para 4 anos atrás, resolveu juntar competências que pudessem acelerar o nosso processo de transformação digital, né? A Alelo é uma empresa digital, ela nasceu digital, né? Para quem não lembra, para quem não sabe, a Alelo é a antiga Visa Vale, que nasceu em 2003, né? Uma aliança estratégica do Bradesco, Banco do do Banco do Brasil. Brasil, na época com o Banco Real e a Visa, né? Nossa. A gente disruptou o mercado de vale de refeição e alimentação. Você e eu vamos lembrar que a gente recebia aquele vale no papel. Até 2003 era assim, né? Esse é o mercado Tu de... tirava o ticket e Exatamente. entregava. Esse é o mercado de 50 anos, o mercado é um mercado regulado desde 76, então tem quase 50 anos. E a gente nasceu para digitalizar o pagamento. A gente criou lá o Visa Vale, que plastificava aquele monte de papel e ajudava a fazer o pagamento digital. Então a nossa história é baseada em transformação, né? É baseado em evoluções e faz com que a gente tenha esse espírito empreendedor corporativo, olhando para dentro das nossas oportunidades de negócios, olhando para dentro do core do nosso negócio e especialmente para os nossos clientes. Então, essa junção de área de negócio, CBO é Business Office, né? Então a liderança que olha os negócios da companhia. O Digital Office é que faz esse processo de aceleração do digital, é o Digital Evangelist, esse é o meu papel na Alelo já há 4 anos, acelerar o processo de transformação digital, junto com a minha parceira Soraya Badi, que é da área de gente e transformação, né? Você conhece bem a Soraya, então a gente tem uma aliança ali pela cultura e pela prática ágil dentro das nossas unidades de negócio, e marketing, que é a minha formação de graduação lá no Rio, na Cândido Mendes. Eu formei em administração e marketing. Então, eu junto as 3 coisas para acelerar o processo de transformação digital da Alelo. Eu gostei muito que você trouxe a pergunta que eu ia fazer e não estava no script, né? Qual que é o papel hoje da área de pessoas, recursos humanos, para ajudar a alavancar o que vocês, como marketing, pensam e fazem no dia a dia? É muito do que a gente vê com os princípios. O que é uma cult brand, né? É uma marca capaz de compartilhar o seu propósito, os seus valores e criar uma hiperconexão com com as suas comunidades, gerando transações, né? Então, acho que diferentemente de outras linhas, a transação ela é quase que a concretude de que, de fato, você conseguiu chegar lá, você conseguiu estabelecer uma relação que, ao longo do tempo, gera um ganha-ganha, gera resultado para o negócio. Qual que é o papel de pessoas no teu dia a dia, da área de pessoas? Olha, acho que tem uma ligação muito forte com a transformação das marcas, né? Há alguns anos a gente vem percebendo que, primeiro, a marca precisa ser apaixonante dentro de casa. Então, a gente vem trabalhando há bons anos, há pelo menos 10 anos, esse desafio de transformar os funcionários da Alelo, né? Eu, quando cheguei na Alelo há 10 anos atrás, a gente tinha pouco mais de 300 pessoas, hoje a gente tem 1.200 pessoas. A gente chama de Alelo Lovers, né? São as pessoas que são apaixonadas pela companhia. Então, primeiro despertar no endomarketing aqui é fazer com que as pessoas elas se conectem, de fato, com a marca, né? Façam parte de uma jornada de transformação de dentro para fora. Não adianta nada a gente dizer uma coisa para o mercado se dentro de casa a gente não vive. Então, a gente precisa viver isso dentro de casa. Então, a área de pessoas junto com a área de negócios, junto com o marketing, a gente tem um desafio de transformar uma marca, um negócio, uma empresa em algo que a gente se conecte. E essa conexão transborda os nossos muros, ela transborda as nossas paredes, ela tem que chegar na ponta. Ela precisa chegar na casa das pessoas, a gente precisa chegar nos trabalhadores, né? A gente impacta, Fábio, 10 milhões de pessoas todo mês. E 10 milhões de pessoas para fazer compra no supermercado, para almoçar todos os dias. A gente chega a bater mais de 3,5 milhões de transações por dia de pagamento. A hora do almoço, pico da hora do almoço, ali entre 1 e 1:30 da tarde, a gente chega a bater mais de 100 mil transações simultâneas. Veja, então o impacto que a gente tem na vida das pessoas conecta muito essa essencialidade que a gente tem que ter. Você trouxe 2 princípios, né, de cult brands. Um deles é o build from the inside out, né? Então isso ser feito de dentro para fora. E o segundo, de alguma forma, você está permeando, que é ter um propósito claro que ajuda a direcionar não só a organização, mas como a marca se manifesta. Eu queria que você passasse um pouco, se você puder dizer, e acho que esse é um dos principais objetivos, né, do Cultcast, é mostrar como o design já está em outras esferas muito além do design que a gente conhecia, né? Então,
Queria que você me dissesse um pouco como é que isso impacta na tua visão o design organizacional, quando você decide criar as coisas de dentro para fora, e qual que é o maior desafio de saltar, né? De depois que você cria esse ambiente de orgulho, eu tenho o privilégio de trabalhar com vocês já há bastante tempo, né? Como é que você enxerga que é o salto de você dar esse orgulho, esse sentimento de pertencimento, não só para o teu colaborador, mas também para os teus clientes? E aí eu acho legal você contar um pouco desse ecossistema em que a Lelo está inserida, porque vocês não têm o desafio só do colaborador, tendo... Sem dúvida. Dois outros grandes clientes, que são os RHs e os lojistas que aceitam os nossos pagamentos, né? Bom, o nosso propósito declarado, tanto para dentro, e a gente tem um trabalho importante ao longo dos anos, e para fora, que vai ganhar ainda mais visibilidade agora, é que o essencial da vida é para todos, né? E a essencialidade aqui para nós tem a ver com aquilo que é, ao mesmo tempo, básico, mas o mais importante. Então tem uma conexão muito forte. Então a gente tem que ter dentro de casa clareza disso, fortalecer o porquê que a gente faz as coisas, né? O como a gente faz a coisa e para quem a gente faz as coisas. Então, a gente, de novo, está presente na vida de milhares, milhões, na verdade, de famílias brasileiras do dia a dia, naquilo que é básico, mas que também é essencial, que é a alimentação. Alimentação de qualidade, uma alimentação acessível. Então a gente tem isso como um guia da nossa estratégia de negócios, um guia do nosso posicionamento como marca, uma marca que a marca da Lelo, eu contei a história do início, mas parei no meio, né? A marca da Lelo está fazendo 12 anos agora, ela nasceu ali numa virada que a gente fez entre 2013 e 2014. E de fato, essa mudança de Visa Vale para a Lelo tem uma conexão muito grande com o ecossistema. Então, a gente faz parte de um ecossistema vivo, que tem o Bradesco hoje, o Banco do Brasil como acionistas, e uma série de outras empresas que trabalham diuturnamente para gerar valor para cliente, para gerar valor para múltiplos clientes. E no nosso caso, em especial, né, o nosso negócio é um processo, né? A empresa, quando vai contratar uma empresa de benefícios, ela olha para várias coisas, mas fundamentalmente ela olha para uma empresa que dê segurança, olha para uma empresa que dê confiabilidade, porque ela está entregando para essa empresa de benefícios algo muito importante na estratégia dela, que é os benefícios daquele trabalhador. O trabalhador precisa ter um parceiro ali, uma empresa que de fato entregue aquilo que está combinado. Parece básico, mas às vezes não é. Então a gente tem aqui um vínculo de confiança com a empresa que nos contrata. A gente tem mais de 150 mil empresas que nos contratam todos os meses. Então, o primeiro bloco é esse, é garantir que a gente consiga entregar para essa empresa aquilo que ela espera da gente de uma maneira muito fluida, digital, cada vez mais digital. Passa pela relação com os lojistas que aceitam os nossos cartões, né? Os lojistas olham para a gente como um grande hub de atração, retenção e fidelização de clientes. Porque a gente tem uma conexão, né, entre o que o RH planejou de pacote de remuneração através de benefícios e o ato do consumo. Então, veja, o nosso papel é um papel de advisor, né? É de dizer para o RH, olha, me escolhe que eu vou atender bem o teu funcionário. Meu papel também é para o lojista. Eu sou um advisor, vou trazer clientes para você, clientes que vão dar recorrência, que vão ter fidelidade à tua loja, ao teu restaurante, enfim. E, por fim, os consumidores, né? Os consumidores cada vez mais exigentes. E aí você trouxe um ponto importante, né? O cartão de benefício deixou de ser algo simples. Ele é algo que faz parte da vida das pessoas. Por uma parcela bem grande, Fábio, o benefício de alimentação e refeição é um complemento bem relevante de renda. A gente estima que para pelo menos 75% dos nossos clientes, o voucher de benefícios, alimentação ou refeição, chega a compor 30% da renda do trabalhador. Então isso é bem relevante, né? A gente está na vida das pessoas, fomentando o comércio, né? E fomentando também a inovação, o desenvolvimento de soluções de RH, soluções de conexão para as pessoas através das empresas. E aí, quando você olha hoje o futuro desse mercado, né? Então, as pessoas tendem a pensar num cartão de benefícios, tal qual a funcionalidade que ele tem, que é um cartão de benefícios, mas o futuro está levando vocês a olharem muito mais do que os benefícios tradicionais, por exemplo, como de alimentação. Queria mais uma vez que você contasse um pouquinho como o design organizacional muda na medida que você amplia a tua visão do que deve ser o seu negócio. E se você puder explicar um pouco do que essa visão ampliada do negócio da Lelo, eu acho super importante. Muito bom. A gente tem marcos importantes aí, recentes, né? Eu tive um privilégio, Fábio, em 2019, e na China, ali no setembro de 2019, um pouquinho antes do Covid,
diga-se de passagem. O Covid começou na China, explodiu na China em novembro de 19. Eu estava lá em setembro. E foi uma viagem incrível. A gente foi com um grupo de executivos brasileiros, liderados lá pelo grupo da BTR Varese, que é um time super competente em preparar essas missões internacionais. Então a gente foi visitar o universo da China, buscando inspiração nos ecossistemas chineses. Você conhece bem o Chat, Didi, enfim. Tem bons exemplos lá de que eles aceleraram muito esse conceito. Então a gente trouxe muita coisa de lá para cá, acelerando essa dinâmica de ecossistema, olhando para cada um dos 3 clientes. Então a gente vem desenvolvendo soluções que vão além dos benefícios tradicionais para o RH, passa pela flexibilidade que surgiu muito fortemente durante a pandemia, que durante a pandemia, da noite para o dia, você tinha um cartão de refeição que você não podia usar, né? Então você precisou conectar as plataformas de delivery, você precisou buscar alternativas para o uso daquele recurso. Então houve muitos consumidores que migraram do cartão de benefício refeição para a alimentação, então a gente precisou acelerar esse processo. E você tem hoje, claramente, no consumidor, uma expectativa maior das empresas de benefícios. Então, o que a gente tem trabalhado, inspirado pelo modelo chinês, inspirado por outros centros de inovação pelo mundo, é você, de fato, entender o que é necessário, o que é fundamental para esse consumidor, expandindo a oferta de solução. Como que vocês fazem essa descoberta? Bom, a gente tem um laboratório de inovação, né? Você conhece a nossa prática de inovação, a gente já faz isso há bastante tempo. De novo, desde a origem, né? A gente nasceu assim. Então, a gente tem um olhar muito para as tendências que surgem globalmente. Então, a gente está sempre fora da nossa caixa, ampliando horizontes, entendendo o que vem por aí, quais são as fontes de inspiração culturais, econômicas e sociais, para que a gente possa chegar na frente e desenvolver soluções que façam sentido para as pessoas. Então, a gente faz isso através de uma prática de inovação, tanto para dentro, estimulando o intraempreendedorismo. A gente tem um hackathon lá que ele tem surgido, através dele surgido bons negócios, bons produtos, a partir de cocriação com as nossas equipes. A gente tem, ao longo dos últimos 5 anos, ganho prêmios importantes de inovação aberta, seja no valor econômico, seja no Hand Open de startups, onde a gente é reconhecido pela prática de conexão com as startups e que a gente consiga acelerar soluções de fora para dentro, numa prática de Open Innovation, gerando valor para os clientes, acelerando essa evolução ecossistêmica que a gente está falando. E qual é o papel da cultura e da marca para que isso aconteça direito, na tua opinião? Primeiro é entender que o erro é parte do processo e que ele gera aprendizado e que ele faz com que a gente se torne uma empresa cada vez mais robusta, né? Então a gente tem um desafio de trazer a experimentação, né? A inovação a partir do teste, do uso, e aprendendo com ele, corrigindo e melhorando, guiando uma cultura onde as pessoas se sintam à vontade. As nossas equipes se sintam plenamente à vontade para pensar coisas diferentes, testar coisas diferentes. A gente tem um investimento bem importante em práticas de experimentação. A gente está todo trimestre experimentando coisas. Tem algumas coisas que viram produto, de fato, e outras que ficam só como teste e aprendizado. Então, a gente tem muita coisa ao longo dos anos feitas a partir desse olhar, seja para o RH, seja para o lojista, seja para o consumidor. Ou seja, isso naturalmente precisa fazer parte da cultura da companhia. Não pode ser só uma prática de negócio. Você precisa enraizar isso com os times. Entendi. E quando isso tem que ser levado para o lado de fora, como é que você está vendo essa... Porque a gente está passando por um momento em que vocês são o incumbente, líderes de mercado, você já tinha uma concorrência acirrada com grandes empresas, e agora, todo dia, você pode ver uma nova empresa tentando oferecer o benefício, alguns dos benefícios que vocês oferecem nem linkados necessariamente ao PAT. Como que é navegar nesse mar em que você tem esses barcos gigantescos e, ao mesmo tempo, você tem essas lanchas, e como você se protege disso ao mesmo tempo que você tira proveito desse cenário? Muito bom. Eu particularmente já falei isso, inclusive, numa entrevista no Meio Mensagem, né? A expressão foi, né? Só até no headline da matéria, a gente adora a competição, né? A gente tem um pensamento liberal na economia. A gente acredita que quanto mais competição, melhor, né? E ao contrário do que muita gente imagina, né? Antes de surgir todas as empresas com abordagem mais para a flexibilidade dos benefícios, o mercado de benefícios no PAT, no Brasil, já tinha 200 empresas competindo no Brasil afora. A gente conhece as principais, as maiores, né? Mas existem empresas de benefício pelo Brasil inteiro, Fábio. São mais de 200 empresas. Óbvio que essa nova abordagem oriunda da flexibilidade, que é esse conceito de você permitir o uso flexível dos benefícios, ela tem uma limitação, né? Porque você tem uma regulamentação, como eu disse,
o PAT é uma lei federal que incentiva as empresas a oferecerem pacotes de benefícios voltado para a alimentação. Então, isso tem incentivo fiscal, isso tem incentivo para as pessoas e para as empresas para que elas optem através desses benefícios. Então, a gente olha para essa agenda de competição como algo muito natural e importante. Por quê? É a partir da inovação, é a partir de alguém pensando coisas diferentes que você se movimenta. E se você estiver num mercado extremamente concentrado, né, quase que um monopólio, você não tem inovação, você não cria valor, você fica estagnado. Tem N exemplos na história que a gente viveu disso daí. Né? Acho que o exemplo mais emblemático que a gente tem na história, você sabe que eu gosto de história, é a história da Standard Oil, final do século XIX. A Standard Oil era dominante. Mas conta essa história, porque eu acho que ela é uma história muito boa para a nossa audiência. É verdade. A Standard Oil é a empresa, principal empresa de petróleo globalmente, né, da família Rockefeller, né? John D. Rockefeller, que criou o modelo exploratório de petróleo no final do século XIX, e ele foi concentrando, ele foi comprando empresa globalmente. Comprando empresa, aliás, globalmente não, dentro dos Estados Unidos, expandindo ali os territórios, avançando, chegou até 94% no mercado de petróleo americano. E aí houve uma intervenção federal para que ele se desfizesse, né? Essa empresa fosse diluída, e acho que virou as 20 e poucas empresas, muitas delas estão até hoje aí. Naquela época, naturalmente, esse era um processo muito novo, né? Mas a história da Standard Oil traduz para nós que, se a gente não tiver competição, você inova muito incrementalmente. Se você tem competição, se você tem ali os bons adversários pelos clientes, quem sai ganhando é o cliente, quem sai ganhando é a economia, quem sai ganhando é o país. Porque você, de fato, avança usando tecnologia, usando inovação, usando criatividade, para que você, de fato, fomente a geração de valor. Tem uma provocação aqui para te fazer, né? Quando eu olho a Alelo, ela vem realmente ela é uma empresa que não nasce do nada, né? Ela nasce da VisaNet, ela nasce do Banco do Brasil, do Bradesco, que são empresas com culturas fortíssimas. Você tem que conviver com o conselho de administração e, ao mesmo tempo, você está lidando com as dores do consumidor na ponta, o que nem sempre está alinhado. Como é que vocês fazem? Eu acho que esse é um dos maiores motivos pelos quais a gente montou o Codecast, é mostrar o lado de dentro das empresas. Como é que você ajuda a inovação a acontecer num ambiente que não necessariamente vai te favorecer, porque ele tem governança, ele tem timings, o tempo é diferente. E vocês não trabalham com um produto, né? Acho que quando você tem um monoproduto, fica muito mais fácil de você fazer essa mudança. Então eu queria que você explicasse um pouco como é que vocês trabalham internamente para dar fluidez ao que é a transformação desejada. E depois eu vou fazer outra pergunta. Boa. A gente tem, né, na origem da companhia, 2 sócios bem relevantes, né? O Banco do Brasil é o primeiro CNPJ do país, Fábio. 215 anos. Não sabia empresa disso. Incrível. Cara, eu sou fã do Banco do Brasil. Convivo com os colegas do Banco do Brasil, aprendo muito com eles. Né? É um grupo extremamente competente, extremamente ágil, né? Tem uma capacidade inovativa importantíssima, ajuda muito o Brasil nesse processo. E o Bradesco é uma casa que é uma tradição, né? No Brasil, o Bradesco é um dos bancos mais tradicionais, mais populares do Brasil, também tem um olhar muito forte para a inovação. Está vivendo agora um momento importante, né, de mudanças. Acredito muito que o Bradesco vai dar um salto enorme nesses próximos anos. E as 2 culturas servem muito como base para a gente, né? Mas a Alelo tem a sua própria cultura. Conta um pouco disso, porque eu acho que isso é interessante. É uma empresa que nasce de culturas, ela é filha, né, de um somatório de culturas, mas ela também tem uma personalidade muito própria e própria o suficiente para, às vezes, a gente olhar e falar: poxa, mas isso aqui é muito distante do que o Banco do Brasil faria ou do que o Bradesco faria, mas tem a cara da Alelo, e vocês passam essas iniciativas adiante e eles aceitam, né? E eles não só aceitam, como eu acho que eles compram a ideia. Estimulam, né? Estimulam. Como é que é esse processo interno? Porque eu fico tentando me colocar no seu lugar e eu imagino que tenha até conversando com a Mafê Albuquerque da Alpargatas, ela falou do papel do alinhamento, né? De estar todo mundo indo na mesma direção, do propósito nesse sentido ser uma estrela guia. Queria que você contasse um pouco de como que é
fazer esse processo de convencimento, porque chega um momento da tua carreira que você tá, eu brinco, né? Você começa mexendo no PowerPoint, aí te manda pro Excel, depois você vai pro Word, do Word você vai pro e-mail, e depois você fica falando com as pessoas. Você tá na fase de falar com as pessoas. Como é que é essa persuasão para que as coisas saiam do jeito que tem a personalidade de vocês, mas sem renegar um passado que é verdadeiro e é super rico, que é o dessas marcas, né, que trazem. Não, tem bons exemplos, né, globalmente. Esse ano eu estava assistindo a Irada, ela é a VP, Irada Sakakova, né, é a VP da Microsoft, VP de cultura da Microsoft. Ela trouxe belíssimos exemplos no evento que a gente teve em janeiro, e duas coisas me chamaram muita atenção, né? A humildade do Satya Nadella como CEO, né, de aprender com os erros e acelerar o processo de evolução da companhia, que é uma companhia muito bem sucedida, mas precisava fazer uma virada, e sem perder as raízes. As raízes, elas não podem ser esquecidas, seja para o indivíduo, seja para as organizações. Então a gente tem muito disso. Raízes de dois sócios extremamente competentes ao longo do tempo, né? Ninguém chega numa empresa há 81 anos, que é o caso do Bradesco, e há 215 anos, caso do BB, à toa. É um trabalho de consistência muito forte, valorização da cultura, mas também de transformação. E o olhar dos sócios conosco, Fábio, desde o início, né? Aliás, essa é uma aliança que vai fazer 30 anos. Né? Nossa. A aliança do Bradesco do Banco do Brasil data lá da VisaNet, em 95, primeiro acordo que os dois sócios fizeram para desenvolver o mercado de pagamentos no Brasil. Você vai lembrar que o mercado de pagamentos até 95, Sim. ele era um mercado incipiente, não existia. Né? Então, a partir da VisaNet, a partir da Redcar, que é uma outra aliança com outro grupo econômico, o mercado de cartões do Brasil se desenvolveu muito rapidamente. A gente hoje tem um dos mercados mais desenvolvidos do mundo. E no nosso caso, a gente nasceu um pouco depois, nasceu em 2003, foi justamente para ter um grupo de empresas que pudessem acelerar o processo de inovação em alguns segmentos que os bancos tinham ali alguma dificuldade de fazer. Então, eles criaram esse ecossistema, o ecossistema da Elopar, para acelerar essa agenda de exploração de negócios, de aceleração de negócios, de inovação de uma maneira leve, atraindo talentos diversos. Eu sou uma pessoa que trabalhou no Bradesco, no início da carreira, passei pelo Unibanco, virei Itaú na fusão, empreendi, quebrei e vim para a Lela. Então, eu sou uma figura diferente do ponto de vista da história. Mas eu gosto muito quando você conta essa tua história, porque são as pessoas que fazem as organizações existirem. Daí você fala sempre de maneira muito natural essa trajetória. Qual foi a importância de você ter quebrado para o intraempreendedorismo que você, de alguma forma, estimula dentro da Alelo? Coragem. Acho que a palavra é coragem. A gente tem que desenvolver a coragem nas pessoas, sabe? O medo está lá, velho. Todo mundo tem. Todo mundo tem frio na barriga. Todo mundo tem aquela sensação, pô, será que vai dar certo, vai errado? Mas nós temos que tentar. Se você olhar para a história da humanidade, todos os eventos evolutivos foram atos de coragem. Então a gente precisa estimular a coragem nas pessoas e trabalhar de maneira que, se der errado, ok, qual é o aprendizado que a gente vai colher para dar certo? Erros levam a gente ao acerto. Erros permitem a gente evoluir. Então acho que a gente tem, dentro da Alelo e dentro da holding que a gente está, um elemento muito forte de coragem, de arriscar, de buscar inovar, de trazer o cliente para o centro das discussões, acelerar a inovação como prática e não como moda, porque isso também houve o tempo da moda. Não, estamos aqui numa área de inovação, só para dizer na revista lá, não, temos uma área de inovação. Não, a gente acredita na inovação como processo, como algo que faz com que a gente se torne uma empresa melhor a cada dia, buscando excelência, buscando confiabilidade dos nossos clientes e entregar valor, né? Aliás, a gente é líder desse mercado há mais de 10 anos porque a gente entrega valor todos os dias. Então, quando você trouxe a pergunta, mas e o concorrente novo que chega? É bom porque a gente vai se desafiar mais. A gente vai buscar fazer melhor aquilo que a gente tem feito. E é dessa forma que os nossos clientes ganham, as empresas que estão nesse mercado ganham e o Brasil ganha também. Entendi. E aí, quando você falou da iniciativa de inovação, eu queria que você explorasse um pouco, porque isso tem muito a ver com o design organizacional, né? A gente trabalha bastante com gestão nem com gestão da manhã, mas com o Sandro Magaldi, que é uma das pessoas do Gestão da Manhã. O Salib também tem sido super parceiro nosso. Mas algo que a gente tem conversado muito com ele é, e como que você inova dentro de uma estrutura que tem hoje 1.200 funcionários? 1.200 funcionários.
E aí eu queria entender como vocês montaram essa área de inovação, se a escolha de vocês foi separá-la, foi montar times multidisciplinares, como é que a inovação entra sem estragar o dia, né? Como que o tal do motor 2, né, de crescimento que a gente chamava na nossa época de produtos estrela, não atrapalham as vacas leiteiras que vocês têm. E aí eu acho que como que isso tem impactado a estratégia de produtos mesmo de Sim. vocês, porque vocês estão lançando um produto atrás do outro. Sim. A gente teve fases na inovação, né? A gente teve fases onde o time de inovação era muito apartado, buscando ali o futurismo, buscando aquilo que viria, aquilo que se tornaria algo disruptivo no mercado. Então, tivemos essa fase. A gente vive uma fase, de pelo menos os últimos 5 anos, que a inovação é parte da nossa essência enquanto companhia e cultura, então ela tá enraizada de maneira horizontal nos times, né? Seja na prática ágil, é uma prática que faz com que a gente reúna competências diferentes e que tenha um ciclo de desenvolvimento muito claro, muito objetivo, pragmático, ao mesmo tempo criativo, para conseguir avançar. E hoje, a inovação ela não pode, minha percepção pessoal e como profissional da Alelo, ela não pode estar isolada num canto, numa garagem. Ela tem que estar em cada canto de uma organização. O pensamento inovador ele é maior do que uma área de inovação. Você precisa... A cultura de inovação antecede a área de Exatamente. inovação, ela só existe por causa Exatamente. disso. Mas a área de inovação, como área, ela tem um papel de promoção, ela tem um papel de evangelizar nesse sentido. Por isso que eu acho que o Digital Evangelist, a gente vê muito na Europa, nos Estados Unidos, é algo que tem ganhado força no Brasil. Eu, particularmente, acredito muito nisso, né? As empresas elas precisam se recriar a todo instante, porque o mundo é recriação o tempo inteiro. Não dá para tu pensar uma empresa hoje bem-sucedida e imaginar que ela vai continuar sendo bem-sucedida por 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Ela precisa buscar isso como parte do seu processo evolutivo. E a inovação é um meio disso, e é um modelo mental, Fábio. Não pode estar escrito na parede. Explica um pouco mais disso, porque acho que as pessoas, muitas vezes, elas confundem o que é uma área de inovação, uma cultura de inovação com tecnologia, e aí, às vezes, colocam os carros na frente dos bois, né? Então, não adianta você ter a maior, pelo menos a minha opinião é essa, você me corrige se eu estiver errado, mas não adianta você ter a maior estrutura tecnológica se você não tem uma cultura que permite que essa inovação aconteça. E depois dessa pergunta eu vou saltar bem para a função da marca. Eu queria entender isso, como é que vocês têm tratado o conscientizar, porque o público tem que entender a importância da cultura de inovação. Como é que vocês têm feito isso para as pessoas se introjetarem de fato que isso é parte do dia a dia delas? E que resultados que vocês têm tendo em termos de produto, né? Então, quando você olha, né, a gente tem trabalhado junto algumas vezes, eu brinco, cada dia é uma novidade. Acho que é importante você contar um pouco, porque às vezes as pessoas dissociam essa cultura de inovação do resultado final no bottom line, que é produto na prateleira, vendendo, Gerando receita. evoluindo, gerando receita. Como é que vocês estão fazendo esse processo? Bom, primeiro, de novo, recordo aqui aquilo que a gente vem falando desde o início, né? Inovação é cultural, não pode ser algo estático. Ela tem que ser o oxigênio que está no ambiente. Então a gente precisa promover isso, especialmente o C-Level. O C-Level tem um papel fundamental de promoção da inovação como parte da cultura, né? Não pode ser área, não pode ser algo estático, precisa ser algo vivo. Isso precisa ser praticado. Então a gente tem práticas, seja de hackathon, a gente agora lançou um programa de Futurize, que é um estímulo às equipes a buscar a inovação de um jeito seja interno, seja externo, trazendo o Open Innovation para o jogo. O Open Innovation é um instrumento valiosíssimo globalmente para acelerar a inovação. Tem muita gente boa por aí, pensando coisas diferentes, criando coisas diferentes, e você pode sim conectar isso aqui no teu negócio, acelerar aquela startup e acelerar a tua entrega de valor para o cliente, acelerar a tua diferenciação competitiva. Mas, fundamentalmente, quando eu olho inovação, ela precisa de um elo de conexão com a estratégia. Então, a tua estratégia como organização precisa estar muito baseado naquilo que você precisa testar, precisa olhar como horizonte de oportunidade. Porque se a gente tem uma equipe que está sempre fazendo ali o mais do mesmo, né, criando aquela evolução muito, muito lenta, certamente essa empresa tem um problema de sustentabilidade no tempo. Sim. Por quê? O mercado vai demandar, o teu cliente vai exigir de você coisas que você não está fazendo. Então, se você não acelerar esse processo e criar um ambiente propício, não chega lá. E outra, tecnologia é sempre o meio. Tecnologia, por si só, ela não cria nada.
Então, os times precisam estar baseados nisso, de maneira totalmente integrada. Por isso que é importante no design organizacional, eu falo isso sempre para o Denis, nosso CTO, né? Cara, eu preciso entender mais de tecnologia do que você, e você precisa entender mais de negócio do que eu. Então, a gente tem um intercâmbio muito forte nesse sentido, de eu entender bem sobre aquilo que ele está trazendo de solução tecnológica, de eu também explicar para ele do que eu estou imaginando de negócio, o que a gente está testando de oportunidade, quais são os horizontes, quais são as tendências que estão por aí que a gente precisa explorar. Então, veja, isso não é uma prática isolada, isso tem que ser uma prática coletiva e guiada. Mas conta para os nossos espectadores ou ouvintes um pouco do que saiu. Hoje a prateleira da Alelo não é a mesma prateleira de alguns anos atrás. Eu acho que vocês criaram marcas que beiraram ser empresas, tem empresas que têm cara de marca. Sim. Hoje a Alelo não é mais, eu até brinco, né? A gente conversou já sobre isso, a Alelo para mim já foi quase um grupo de organizações, marcas e produtos e serviços. Queria que você contasse um pouco, porque eu não sei se as pessoas têm a dimensão do que foi feito, e aí eu vou pular mesmo para o assunto de marca para entender a importância da marca Alelo nesse contexto. Mas era importante, acho que dar uma contextualizada. Tem muita coisa que vocês fizeram. Boa. Eu vou pegar um exemplo de cada cliente, pode ser? Pode, lógico. Quando eu olho, por exemplo, para o cliente RH, né, a gente criou um hackathon, o Meu Seguro. O que é o Meu Seguro? É uma parceria que a gente fez com o Bradesco, com o Banco do Brasil, onde a gente tem um seguro de perda de renda para o benefício. Se o trabalhador é desligado da empresa, ele tem até 3 meses de vale alimentação e refeição pagos pelo seguro. E esse seguro custa muito pouco. Isso é uma inovação criada pelo time. O time num hackathon trouxe essa ideia, conectou as pontas, a gente idealizou o produto que está no ar, muito bem sucedido. Do lado do lojista, que também toca o consumidor, a gente desenvolveu Mais Clientes, que é uma plataforma de promoção, onde o RH, o lojista, ele olha lá o movimento dele. Então você tem um restaurante de bairro e você vê que teu movimento ali nas terças-feiras, nas quartas-feiras é abaixo do teu potencial. Então ele vai lá dentro do portal da Alelo, cria uma promoção exclusiva para o cliente Alelo, a gente geolocaliza esses consumidores, estão perto dele, e ele pode oferecer um cashback, ele pode oferecer uma sobremesa, ele pode oferecer uma recompensa, aquele modelinho, lembra? Você vai lembrar, né? Você anotava 10 vezes na cartelinha, tem 10 vezes no meu restaurante, você ganha a 11ª grátis. Hoje é digital no Mais Clientes. Isso impacta o consumidor, isso impacta o lojista, cria um ambiente extremamente produtivo e eficaz. Porque quem quer vender mais. Quem quer comprar melhor. Então você tem aqui no Mais Clientes uma abordagem bem feliz nessa ponta. E por último, aqui do lado do consumidor especialmente, né, a gente trouxe o Pede Pronto. O Pede Pronto foi uma aquisição, a gente comprou uma startup, uma plataforma, em 2020, e a gente vem desenvolvendo o conceito de takeaway no Brasil. O takeaway no Brasil é relevante como na América. Você vai para os Estados Unidos, o takeaway é algo do dia a dia, e a gente tem trabalhado isso aqui. Por quê? Porque é uma dor. Quando você chega numa praça de alimentação na hora do almoço, no pico do almoço, que os trabalhadores têm ali 1 hora para almoçar, só na fila do restaurante ali na praça você perde 20 minutos, pô. Então, muito melhor você sair da tua mesa, do teu local de trabalho, já com o teu pedido feito, dentro do app do Pede Pronto, integrado com a Alelo, com vantagem econômica, com benefícios, e você chega lá e retira o teu pedido em 5 minutos, 3 minutos, e use o seu tempo, enquanto consumidor, para conversar com seus amigos ali, para colocar o papo em dia, e não perde tempo na fila. Para o lojista, uma baita vantagem, né? Porque ele está vendendo sem estar no balcão, sem ocupar a fila, e muitas vezes sem afugentar o cliente. Você chega numa hamburgueria, e você tem uma puta fila lá, você vai mudar para outro lugar, porque você não quer ficar na fila. Então, para o lojista também é bom ter essa dinâmica da produtividade, da venda não presencial, do pedido digital. Acho que tem 3 exemplos aqui bem diversos que trazem isso. Nesses 3 exemplos, você está falando de algum tipo de memória que é deixada, né? Porque você tem uma relação, você estabelece uma troca, independentemente do valor da troca, isso deixou uma memória em quem está lá. A gente tem uma teoria dentro da IN que a gente fala muito do papel hoje quase de qualquer executivo ser também um arquiteto de memórias. Porque as pessoas não esquecem aquela frase famosa, ou esquecem do que você disse, do que você fez, mas não de como elas se sentiram. Vocês têm essa visão o tempo inteiro de que memória que eu estou querendo deixar para o consumidor? Ou isso é algo que está em desenvolvimento agora com a própria evolução da empresa? Sim. Olha, tem uma frase da Michelle, né? Michelle Bassa, CEO da Levis, se eu não assisti ela lá na NRF, ela fez uma frase bem importante, né? O que mais foi importante para a Levis durante a pandemia foi a reputação.
A marca, ela é o valor intangível de uma companhia que você precisa cuidar com muito carinho. E a reputação é como as pessoas veem a tua empresa, a tua marca, como é que ela se comporta na relação com as pessoas, com a sociedade. Então a gente tem um olhar muito, muito cuidadoso, muito especial para a marca da Léo. Uma marca jovem, uma marca que tem um apelo de presença no dia a dia das pessoas, seja no comércio, seja nos RHs, seja na vida dos consumidores, dos trabalhadores consumidores. Então a gente tem que construir experiências que de fato gerem memórias positivas. Uhum. Porque a gente, no final do dia, a gente vai viver a vida que fica são as memórias boas e, eventualmente, as não boas. Então a gente quer promover memórias boas. E, bicho, no Brasil em especial, cara, tem coisa melhor do que você almoçar com teus amigos do trabalho? Não, e até um rito, né, que a gente tem hoje é esse. Você parte vai da para nossa outros cultura. lugares, as pessoas não almoçam, almoçam na mesa. A gente realmente faz disso O almoço é um espaço social do trabalho. Então, você viabilizar isso com um benefício aceito em mais de 1 milhão de restaurantes pelo Brasil, presente na vida das pessoas, isso é lembrança, isso é memória de marca. Também é um desafio de comunicação. A gente tem feito um esforço enorme de entrar no digital sem ser over, mas traduzindo ali com leve humor, com uma conexão com as pessoas. A gente já é a empresa líder no TikTok, preparando vídeos ali que falam de refeição, que falam de receita, de pessoas simples, que conectam com aquilo que a gente tem como propósito, que é o essencial da vida para todos. Muito bacana. E aí, entrando nesse papel da marca, hoje, o que você julga que é o conjunto de competências que alguém que está saindo da faculdade ou alguém que está num processo de transição de carreira, independentemente da idade, precisa ter para conseguir trabalhar no mercado de trabalho dentro do que hoje é o marketing, né? Eu pego o job description de quando eu fui contratado pela Amex, acho que em 1900 e Guaraná com rolha, não vou entregar. Mas eu lembro que eu recebi uma carta convite com job description, eu guardei e hoje eu olho aquela carta e falo, nossa, Uau. não tem nada a ver com o que um diretor de marketing, um CMO, um especialista fazia no passado. Queria entender um pouco a tua visão do que é o conjunto de competências do profissional de marketing do futuro. Que conselho você deixaria para quem está entrando nesse mercado de trabalho, para quem quer realmente fazer a diferença a partir dessa visão cultural mesmo, de que quando a gente está com a nossa cultura organizacional alinhada às necessidades da sociedade, você consegue penetrar o tecido social. Quais são os... E aí eu queria aproveitar para você me dizer também o quanto que isso está ligado à palavra da vez, né, que é o AI agora. Então... acho que, do ponto de vista de dica, né, eu tenho 2 filhos se formando, né, agora na faculdade, então a gente está sempre conversando sobre o mercado de trabalho, sobre as oportunidades, os desafios. Mas uma coisa é muito comum, e eles estão fazendo cursos de tecnologia lá na Mauá. Mas os profissionais de marketing, assim como qualquer profissional, isso não é exclusivo profissional de marketing, mas o time de marketing em especial, ele precisa entender de gente. E você precisa entender de gente no aspecto mais amplo possível. Lembrar que os clientes que a gente quer agradar, eles são muito diversos. Ele vai de uma ponta para outra, mistura tudo. Então você também precisa ter dentro de casa essa diversidade espelhada, estrategicamente. Tem um olhar social, mas também tem um olhar estratégico, porque você precisa dialogar com todos os clientes. Uma empresa não escolhe cliente, Fábio. Uma empresa precisa do cliente, uma empresa precisa se conectar com o cliente. Então, o profissional de marketing precisa entender de gente. Primeiro, para se conectar com o cliente, para se conectar com o seu colega de trabalho, com a sua liderança, com a empresa que ele está. Então, ele precisa se apaixonar por pessoas e pela diferença entre as pessoas, porque as pessoas não são iguais. Aliás, escrevi outro dia sobre isso, do ponto de vista de liderança, a importância de combinar perfis diversos num time, né? Porque se todo mundo for igual, puta meu, você vai fazer o quê? Você vai replicar a tua bolha para fora do teu negócio? Não, a gente precisa ter olhares diversos para conectar com os clientes, conectar com as pessoas que estão do teu lado. Então, acho que não é uma dica, mas quase que uma essencialidade
é você entender de gente. Você está falando de entender de gente, eu acho que tem um pouco de curiosidade, porque essas pessoas Sem trazem dúvida. com o repertório, Sem dúvida. ao mesmo tempo tem uma questão de comunicação aqui, que você está Sem falando dúvida. aqui, não adianta entender de gente se eu não sei falar com ela. Exato. E isso, então, é uma parte do É. dia a dia de vocês, é tentar fazer essa fluidez de competências, está quase que... Você tem os buzzwords de hoje em dia, mas que eles são bem importantes para traduzir, né? Um pouco desse entender de gente. Como é que você traduz isso do ponto de vista prático? Então, você precisa de ter, primeiro, ambidestria. Cara, você precisa olhar o presente e o futuro, você precisa olhar o urgente e o importante, você precisa administrar expectativas de conselho, expectativa de mercado e gerenciar isso de um jeito que você consiga atender todos os stakeholders. Então, ambidestria é bem importante. Adaptabilidade, porque as coisas não acontecem plenamente planejadas. Você vai ter ali, tropeços no meio, você vai ter aprendizados fazendo. Então, você precisa se adaptar a cada uma dessas realidades de maneira natural, né? Não pode ser algo forçado. Você precisa estar presente ali, aprendendo com o dia a dia. E eu acho que, por fim, aqui, né, essa coisa, de novo, traga coragem, porque você precisa arriscar. Não existe negócio bem sucedido Não arrisca, não sem não petisca, arrisca. né? Você precisa arriscar, você precisa se colocar em risco todo o tempo. A gente se coloca em risco ao sair de casa. Eu saí de casa para vir para cá, eu corri risco. E faz parte. Você precisa administrar isso, você precisa gerenciar esse risco, mas se você não toma risco, você não vive, pô. Se você, como empresa, não toma risco, você não tem negócio, você não tem mercado, você não atrai clientes, porque a inovação, né, você criar valor para cliente é produto de algo que não existia para algo que passa a existir. Aí tem um aspecto que a liderança tem um papel fundamental, Fábio. Você traduzir uma visão de um negócio que não existe é um exercício de fé também. Os espiritualizados aqui, mas é um exercício lógico, porque você pensar algo, você precisa imaginar algo, né? A história do Walt Disney é o máximo, né? O Walt Disney pensou o que é hoje as empresas Disney e ele não viveu para aquilo acontecer. Você sabe da história, ele morreu um pouco antes da inauguração do primeiro parque, mas ele sonhou aquilo de um jeito muito especial. Então, essa capacidade de olhar para o futuro, de sonhar com o futuro e levando as pessoas juntos nessa direção, cara, isso é incrível. Isso o profissional de marketing ou o profissional de qualquer área tem que ter como seu ponto-chave aqui. A gente conversou nos últimos podcasts com o David Nicker, que foi da Amazon. A gente conversou com a Dani Bibas, que foi durante muito tempo Avon. A gente conversou com a Mafê da Alpargatas, né, e que toca de fato Havaianas. E quando a gente olha nessas marcas, elas são marcas que elas estão muito presentes no nosso dia a dia, né? A gente tem um contato direto com elas, né? Você bota o chinelo, você compra o produto e passa no seu rosto. O produto de vocês não tem essa característica, mas ele está na carteira o tempo inteiro, né? Qual a importância do artefato físico, na tua opinião, no mundo digital como o de hoje? Olha, a gente tem essa discussão bem forte, né? Porque o nosso negócio é cada vez mais digital, cada vez mais presente ali no não contato, pagamento sem atrito, né? Aquela jornada fluida. Mas, ao contrário do que a gente imagina, o benefício, o cartão de benefício, ele tem um valor para o trabalhador que até hoje a gente não conseguiu explicar. Você tem a opção dele ter o cartão físico e não ter o cartão. E Ele quer o 90% das vezes ele quer o cartão. A gente já tem pagamento QR Code, a gente já tem pagamento digital, mas as pessoas querem o plástico, né? Isso é um processo evolutivo? Eu acho que é. Eu acho que em algum momento a gente vai digitalizar o processo de pagamento como um todo, como tem acontecido com cartões de crédito, por exemplo, como é o Pix, no caso do pagamento instantâneo. Mas o benefício de ter uma coisa ali, até, de certa forma, até de um status na hora de pagar o almoço, né? Muitas vezes na família, na compra do sábado e do domingo, que ele vai lá e usa o Alelo Alimentação para pagar. Então, tem uma conexão física que ela é evolutiva. Eu acho que ela vai conviver. A minha leitura, inclusive, sobre isso é que você vai conviver o físico e o digital por algum tempo ainda. Eu tenho duas perguntas, depois eu queria só que você deixasse o teu recado final, mas a primeira pergunta é, e eu acho que ela é importante, como que você está vendo a gestão de ativo intangível hoje, né? Porque tudo se copia. Tem um processo de mass segmentation que hoje possibilita o que você faz, e às vezes até o como você faz, ser copiado.
mas aquilo que você é, o jeito de ser, a cultura, né, da empresa, ela tem uma expressão quase humana. Mesma coisa a marca, que reflete isso dentro e fora. Como que você vê a evolução dos ativos intangíveis como parte da gestão do C-Level? Bom, cada vez mais os ativos eles se tornam intangíveis, né? Os ativos físicos ele tem um valor limitado, né? Tem N exemplos disso, mas as marcas em especial, Fábio, elas têm a marca como produto e ela não é tangível, ela é percebida, ela é sentida, ela é experimentada, ela é vivida no final do dia. Ela precisa ter esse cuidado reputacional. Ela precisa dialogar com todos os públicos, ela não se segmenta, ela não inclui excluindo, ela inclui incluindo. Então tem um desafio enorme disso em tempos da fluidez digital, né, onde tudo é muito dinâmico, tudo é muito fluido. O Bauman já dizia lá no Modernidade Líquida que, né, para quem leu Modernidade Líquida, isso há 25 anos atrás, que isso hoje estaria acontecendo e está exatamente acontecendo, onde as coisas são muito fluídas, né? Então, a marca é, sem dúvida nenhuma, o ativo intangível mais importante de uma companhia. Então, você precisa ter pessoas engajadas nessa construção, e marca é longo prazo. Você pode fazer campanhas muito bem sucedidas no curto prazo que alavanque a sua marca, mas você precisa ter perenidade, você precisa ter construção ao longo do tempo para a sua marca realmente criar esse ativo intangível que seja fortalecido através das experiências. E na tua visão, qual que é a diferença de uma marca para o marketing hoje? Olha, marca e marketing estão muito dentro, né? Uma competência da outra, mas a marca vai além do marketing, né? A marca é como você de fato percebe, sente aquela empresa, né? Você citou exemplos aqui de pessoas que passaram por esse Codecast. Havaianas, por exemplo, você não dá para falar de chinelo sem lembrar, né, meu? Eu quero que um dia as pessoas pensem em benefício, em cartão de benefício e associem a Alelo. É um desafio? É um desafio. A gente tem uma indústria que tem marcas que se associam ao produto, né? Assim como o sabão, assim como o chinelo, mas a gente tem um desafio de fazer com que a experiência, o fazer parte daquela marca, né, integrando como parte do seu dia a dia, como um elemento fundamental. O marketing vai além, né? O marketing ele olha o ponto de venda, ele olha a forma de você promocionar, ele olha comunicação, ele A marca, entrega, ela né? guia o marketing de alguma Exato. forma. Ela é a expressão do Ela é marketing. uma expressão do que vai... Ela é a Entendi. expressão, é a forma como que as pessoas vivem o que você promete. E aí tem um ponto fundamental, cara. Você não prometer A e entregar B, você tem que entregar A junto com o que você prometeu. Então a marca tem essa função numa organização e ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ser muito bem conduzida, para que de fato ela não traga o efeito contrário da má experiência, sabe, da insatisfação, que é algo que você se distancia daquilo que você como empresa gostaria, né? Que é perenidade, reputação forte. Por isso o nosso cuidado muito grande com qualidade, nosso cuidado muito grande com o cliente, em todas as esferas, para que de fato esse processo aconteça de forma natural. Você é evidentemente apaixonado por essa temática toda. E essa é a minha última pergunta. Tentando fazer um exercício de daqui a 10 anos, imaginar o que vai ser a Alelo e esse mercado que vocês estão, o que você gostaria de ouvir a respeito de vocês? Olhando fazer uma viagem no tempo? Do consumidor final, especialmente, porque eu vejo muito um produto que você falou, está na carteira das pessoas, né? A gente conversou já algumas vezes sobre uma espécie de um Google para um determinado recorte, né? Uma série de benefícios poderiam ser olhados lá dentro. Quando você olha e faz esse exercício de projeta para 10 anos, sabendo de onde você veio, sabendo onde vocês estão, o que você mais ambiciona? Que legado que você gostaria de deixar? E essa é a minha última pergunta. Que legado que você gostaria de deixar nessa trajetória que você vem desenvolvendo na Alelo, tanto para as pessoas que trabalham com você, mas também como marca que é capaz de gerar algum tipo de hiperconexão? Primeiro, Um mercado onde isso é muito contraintuitivo. Verdade. Primeiro, eu acho que todo executivo, né, tem esse olhar do legado. Aliás, o Jogo Infinito do Simon Sinek é incrível, né? Traduz isso muito bem, mas todo executivo, e eu me coloco claramente nesse papel, cara, você quer ter contribuído para a história daquela companhia.
Eu estou há 10 anos na Alelo, me sinto parte da história da Alelo. Tô de verde aqui hoje. Estou de verde hoje, verde. Que time você torce? Embora Só não pra seja saber. palmeirense, eu Era sou isso que eu queria Flamengo. saber, você é um flamenguista Sou que... flamenguista. Nem tem Embora verde em time do Rio. não tem time. Aliás, o Fluminense tem um pedaço verde, né? Lá. Mas o verde é de coração, né? Eu tenho uma conexão muito grande com a Alelo, mas é você ter criado valor para as pessoas, ajudado as pessoas enquanto líder a se desenvolver, a buscarem a sua melhor versão, buscarem o seu ponto ótimo, né? Equilíbrio da racionalidade com sensibilidade. Isso é, para mim, muito importante. Isso eu faço conscientemente, né? Despertando nas pessoas aquilo que elas podem ser. Está ligado naquilo que eu acredito, que é sonhar, né? Eu que fui porteiro, hoje sou CMO da Alelo, posso dizer isso com bastante propriedade. Mas olhando para fora, né? Olhando para a marca, eu vejo que aquilo que a gente se propõe enquanto propósito é a nossa missão, Fábio. Eu quero ser reconhecido como uma empresa essencial para as pessoas. Seja para aquelas que nos contratam, seja para aquelas que nos aceitam, nos usam como alavanca de atração de consumidores, é o caso do comércio. Seja para as pessoas físicas, os consumidores que olhem na Alelo um grande aliado na sua vida do dia a dia, na sua condição. E isso muito além de benefícios. Muito né? além de benefícios. É olhar a essencialidade, aquilo que é essencial da vida como uma oportunidade de negócio. Exatamente. Porque é uma além coisa de pagamentos. Uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui é que às vezes as marcas elas falam de uma maneira abstrata. E aqui está trazendo um ponto que eu acho super importante, que é isso abre um leque de possibilidades de novos negócios para a Alelo gigantesca, a partir do momento que ela entende que o papel dela é ser essencial à vida das pessoas. Isso é quase que abre uma janela de oportunidades. Você tem né? Mas esse é o olhar, né? Eu acho que o olhar é você sempre antecipar tendências, antecipar demandas. Eu gosto muito da história que a gente viveu aqui, né? Antes e depois do iPhone. Cara, você usava Nokia, certamente, como eu usava BlackBerry, né? A gente trocava BBM. BBM. Isso é 15, 20 anos atrás, 18 anos atrás. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, em 2007 eu tinha um BlackBerry, né? Era um status ter Cara, BlackBerry. Muito legal, né? Mas, hoje você vive sem um smartphone. Eu vou colocar iPhone, porque iPhone talvez seja a referência transformadora. Isso foi antecipar tendência, Fábio. Antecipar tendência é buscar naquilo que é as mensagens indiretas que os consumidores deixam para a gente, as empresas como clientes deixam para a gente, tangibilizar isso e criar solução a partir disso. Você chega primeiro, você cria mercado, você cria demanda. Criar demanda é sempre muito difícil, mas quem consegue criar demanda, cara, você chega na frente, você marca a tua história como organização. E criar demanda é um exercício de empatia, né? Sem dúvida. É sensibilidade. É uma combinação da sensibilidade que o executivo tem que ter, mas com pragmatismo executivo, porque não dá para você ficar sonhando sem os pés no chão, né? Você precisa ter cabeça nas nuvens, mas os pés têm que estar no chão, fazendo bem feito, aprendendo com os erros, corrigindo rápido, evoluindo, engajando o time naquilo que você tem que fazer como curto, médio e longo prazo. Bacana. Tem algum, do meu lado aqui, o roteiro eu não segui, mas acho que a conversa foi ótima. Eu queria saber se você tem alguma mensagem que você acha importante para deixar para quem está ouvindo aqui a gente hoje ou assistindo. Então, depois isso vai ser divulgado no YouTube da Empathy, da B-Design, da IN, a gente vai fazer uma série de divulgações. Sim. Que mensagem você deixaria para as pessoas que você fala assim, isso aqui eu aprendi na minha vida e você deveria levar, e não precisa ter nada a ver com marca ou cultura, acho que é o conselho de quem viveu. Bom, eu tenho 2 palavras, eu gosto muito dessas 2 palavras, elas guiam muito o meu dia a dia, né? Seja para a questão espiritual, eu acredito na gratidão, de verdade. Então, sou muito grato de tudo aquilo que eu vivi até hoje. Me trouxe até aqui. Então, sou muito grato. Todo dia eu ajoelho antes de dormir e agradeço a Deus. Eu tenho uma fé cristã. Agradeço a Deus pelo dia, pela saúde, pelas experiências que eu vivi, pelos aprendizados, pelas pancadas que a vida te dá também. Cara, humildade. A gente precisa ter mais humildade no mundo. O mundo precisa ter gente mais humana, pensando no outro. Não para ser legal, para abraçar a árvore, não é sobre isso. É humildade de alma, realmente. Acreditar que você pode ser melhor, que você é um ser em evolução e que você precisa a todo tempo ter consciência disso para você impactar positivamente as pessoas que estão no teu entorno. Então, gratidão, humildade. Eu gosto muito dessas palavras, elas estão no meu dia a dia. Márcio,
Queria te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades de explorar mais campos aqui. Acho que você abriu tantas oportunidades de conversa que a gente pode voltar a se falar. Mas em nome da IN, em nome da B-Design, da Empathy, eu queria agradecer demais a tua presença. E eu acho que cada vez mais fica claro como o design das ideias está mudando, né? A gente pensa muito no design, às vezes, como aquela coisa mais de fator identitário, design que vai gerar um logo, uma identidade visual, mas acho que o que a gente conversou aqui hoje é o novo design, né? É uma nova forma de pensar, de arquitetar como as coisas fluem ao longo do tempo. E acho que essa visão que você traz hoje, que é uma visão que a gente compartilha muito, não tem um projeto para isso. Isso é uma escolha de vida, é um lifestyle da marca. Qualquer marca, qualquer organização tem que ter um lifestyle de entender que marca é processo, não é projeto. Exatamente. Marca é processo, não é projeto. Essa frase é fundamental, né? Especialmente para quem está começando. Né? Não achar que as coisas caem do céu, elas realmente precisam de um tempo para florescer, precisam de um tempo para você plantar, para você regar, para você colher. É a vida, funciona assim. E em marca não é diferente. Prazer meu, Fábio, estar aqui com você. Um abraço aí para a turma. Espero que as pessoas gostem do nosso papo. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiro agradecer aqui ao Márcio por esse papo maravilhoso. Em breve aí a gente vai ter mais novidades. E se preparem, o CultoCast aí está indo para a quarta edição, e a ideia aqui é sempre trazer pessoas que têm pontos de vista diferentes, trabalham em indústrias diferentes, mas que mostram, acho que a nova cara do design, que é um design que vai além, e isso não quer dizer que o que se fazia no passado está errado, mas eu acho que a evolução do design para o campo das ideias, né, de como a gente arquiteta, pensa e constrói negócios. Super obrigado por estar aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado desse papo e em breve a gente está junto de novo. Márcio, obrigado. Obrigado, Fábio. Um abraço, pessoal.